Nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. Não será uma exposição desse texto. Nós vamos trabalhar um pouquinho a questão, tratar alguns pontos em relação ao papel da igreja, papel do Estado, como as Escrituras vão tratando estas questões. Mas nós não vamos expor esse texto, mas vamos mencioná-lo em alguma medida, tá bom? É apenas um ponto de partida, o texto de Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor nos ensine e nos ajude a compreender estes aspectos, Senhor. Pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos, que o Senhor nos dê clareza de ideias, conhecimento da Tua palavra, sabedoria para usá-la no momento certo, para se calar também. Nos ajude, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixa eu só ver se... Pronto, está funcionando. Irmãos, eu já adianto que não será um estudo, não tem como você dissecar este assunto na sua profundidade em relação ao papel do Estado, ao papel da igreja, a separação entre igreja e Estado. Nós vamos tocar nesses pontos, mas não tem como você, em 40, 50 minutos, falar sobre tudo com profundidade. Então, alguns pontos, obviamente, que a gente precise descer um pouquinho mais, nós não vamos descer. Se a gente perceber que é algo que a gente vai tomar muito tempo, a gente vai guardar isso para uma outra oportunidade e vai continuar para a gente fechar um raciocínio, tá bom? Então, mas no geral nós vamos tocar em vários pontos, os irmãos vão percebendo. Eu inicio, irmãos, trazendo uma citação de Justino. Ok, é porque ali passou sem o passo a passo. De Justino, o Marte, ele disse o seguinte, e quando ele estava para morrer, a citação ela é do Sproul, e ele disse assim: Justino Marte defendeu a si mesmo e a outros perante o imperador Antônio Pio, por dizer que os cristãos eram os cidadãos mais leais do império, ordenados pelo rei Jesus a honrarem o imperador. Justino entendia a ética da obediência civil que está profundamente alicerçada no Novo Testamento. Há, irmãos, uma visão de que o cristão, há uma visão de que o cristão vive as leis do rei eterno, rei perfeito que é Cristo. E nós vivemos as leis de Cristo. E aí, onde entra alguns aspectos, que é o primeiro aspecto que a gente vai abordar hoje, até quando nós obedecemos e somos leais ao império? Porque, obviamente, o cristão, ele por vezes, ele vai ser desafiado a desonrar o império. Ele vai ser desafiado a desobedecer o império.
Nós vamos ver alguns exemplos mais à frente. Também mais um parêntese, nós estamos estudando a obediência, mas nós também vamos estudar a desobediência civil também. O cristão e a obediência e o cristão e a desobediência. Então, há o espaço disso. Mas, por outro lado, o cristão, ele é chamado a esse aspecto de obediência enquanto não há uma impulsividade para o pecado. E aqui já há uma resposta bastante direta sobre o cristão e a obediência. Se na submissão que você tem, seja a qualquer esfera de autoridade que o Senhor deu sobre nós, pai, mãe, esposo, governantes, forças armadas, patrão, se a sua submissão te impulsiona a pecar, você tem aí a linha divisória da desobediência nesse ponto. Mas nós somos chamados, fora isso, a honrar as autoridades. Nós temos vivido, irmãos, uma geração que perdeu a noção de respeito. Só é você se recordar, eu sei que tem pelo menos a minha idade para cima, se recordar qual era o trato com professores. E eu falo professores de escolas. Como os professores agiam com autoridade, e eu não vou entrar no mérito dos exageros que também haviam, e em toda a área vai haver por causa do pecado, mas com autoridade de repreensão, com autoridade de castigo, e em algumas, aliás, nos tempos passados, e até de castigos físicos. No nosso tempo, essa quebra do princípio de autoridade, de ensino a respeito da obediência, é de tal modo que muitos pais vão às escolas repreenderem os professores por causa da nota do filho, que não estudou. Então, há uma inversão, e eu nem estou mencionando ainda a questão civil. Há uma inversão do princípio de autoridade em nosso tempo. Isso é claro e notório, não precisa de muita demonstração para você vivenciar isso. Para falar de obediência civil, irmãos, alguns aspectos a gente precisa pensar olhando para as Escrituras. Primeiro, é a questão... Eu estou com... porque ali não está passando. Ele está parado, só um minutinho, deixa eu só entender. Ok, ali passa primeiro todos e aqui atrás está atrasado, entendi. Há uma questão da progressão da maldade. Então você vai ter as Escrituras mostrando o aspecto de que Deus, na sua infinita, imensa graça, resolveu frear o pecado, dando ao homem algumas ferramentas para freio da maldade. E aí você vai ter, nesta progressão, você pode se recordar de Caim, assassinando o seu irmão, e aí você já começa a pensar, o primeiro grande ato terrível após o terrível ato da queda, o primeiro grande ato terrível foi o assassinato entre irmãos, no meio de um culto ao Senhor. E aí você vai ter, mais à frente, só mais à frente, Deus dando autoridade aos homens para frear este ato. Deus, por enquanto, põe um sinal em Caim e fala que ele vai ser vingado aquele que fizer isso. Mas mais à frente, é no dilúvio que você vai ver essa progressão da maldade, Deus derramando o dilúvio, e aí em Gênesis 9:6, você pode abrir aí, Gênesis 9:6, é quando você vai ter Deus dando o que muitos chamam nesse texto de a semente do Estado. Gênesis 9:6. Leiamos a uma só voz, Gênesis 9:6, todos.
Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Você vai ter essa progressão de maldade, e aqui você vai ter a primeira expressão sobre pena de morte. Deus dando autoridade, Deus dando essa autoridade, inclusive sobre a vida daqueles que praticam a maldade ou que derramam o sangue inocente. Então você vai tendo isso aí. Mas isso não para. Você vai perceber lá em Babel, além disso, a questão da maldade sendo tão grande que o texto vai dizer que ela subiu até aos céus. E é interessante esse texto, nós já pregamos dele inclusive, mas o texto fala dos homens tentando chegar até os céus, construindo uma torre para chegar até os céus, mas eles não conseguem construir a torre. Mas a maldade chega. Aí, obviamente era uma figura de linguagem, essa expressão, e Deus falando, eu vou descer, e também uma expressão irônica, eu vou descer, está tão alta a torre que eu vou descer para ver. Mas mostrando, a maldade era de tal modo que ela chegou onde a torre não chegou. Então você vai ter Deus, nesse aspecto, ensinando ao seu povo, nas Escrituras, essa progressão da maldade e a necessidade de freio. Quando você vai ver o freio em Caim, foi o quê? Deus colocou uma maldição naquele que fosse atentar contra Caim. O freio no dilúvio, Deus atingiu a longevidade dos homens. Em Babel, Deus atingiu os idiomas, Deus espalhou. Sabe o que é interessante? É que o que divide os homens, um ponto central da divisão são os idiomas. E eu já mencionei aqui, até hoje é assim. Pegue uma criança de outro estado e coloque para estudar numa salinha, ou aqui, ou daqui, lá, e você vai perceber que é a primeira coisa que as crianças vão fazer com aquela criança. A primeira coisa que eles vão estranhar é o sotaque. Estamos falando do mesmo país. E aí Deus separa com os idiomas como freio. Irmãos, o mundo não falar o mesmo idioma, lembre-se, foi um freio. E aí você vai ver lá em Pentecostes mostrando o que de fato deve unir o idioma do Evangelho, as grandezas de Deus sendo faladas na diversidade dos idiomas. Tem uma frase do Abraham Kuyper, que eu também quero citar, e ele vai dizer assim: se o pecado como uma força desintegradora não tivesse dividido a humanidade em diferentes seções, nada teria estragado ou quebrado a unidade orgânica de nossa raça. Deus nos criou interligados. Deus criou os homens para viver nessa perfeita harmonia. Mas o pecado destroça isso. E na soberania e na graça de Deus, é isso que você precisa colocar em mente. Aqueles que pensam em viver de maneira perfeita, sem governantes, algumas ideologias pensam assim, o mundo perfeito, todo mundo igualzinho, sem governantes, ninguém governando ninguém, não existe isso. Nas Escrituras não existe essa possibilidade, por causa da queda. E aí, freios da graça comum foram dados pelo Senhor. E dentro destes freios está o Estado, governantes. Por isso que Paulo diz em nosso texto: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. A palavra instituídas aí no texto grego é organizadas, determinadas, colocadas no devido lugar. Isso não quer dizer que
que o governante é perfeito, obviamente. Da mesma forma que ele criou o casamento, colocou marido e mulher para viver de modo harmonioso, para desfrutar da relação a dois, para que os dois vivam em uma unidade que aponte para a unidade de Cristo e sua igreja. E ainda assim, você tem marido fazendo coisa errada, isso não deslegitimiza o fato de Deus ter instituído o casamento, Deus ter instituído o papel do homem, Deus ter instituído o papel da mulher. Da mesma forma para o Estado. Você não pode se deparar com o Estado, com o fato do Estado ter a espada, e espada ali é juízo, ter o poder da espada, do Estado ter esse poder de frear a maldade, com força inclusive, de modo coercitivo, como se isso fosse um mal em si, que não é. Isso é bênção da parte de Deus para frear. O que é problema é o modo como estes que se colocam nessa posição de autoridade instituída por Deus, para freio da maldade, para louvor daqueles que praticam o bem, eles se colocarem de modo equivocado, agirem de modo equivocado, contrário à palavra de Deus. E aí ele fala assim, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Ordenação, a palavra traduzida por ordenação aí, irmãos, é a direção. Deus deu uma direção, e aí você resiste esta direção. Eu sou contra qualquer ideia de governantes, anarquismo, ou qualquer coisa similar a isso. Então, olhe para como Deus, na sua graça, dá, e como nós lidamos com este freio da graça comum de Deus, só que, ao mesmo tempo, esse freio foi atingido pelo pecado. Como é que a gente lida com isso? E aí eu vou entrar em alguns aspectos, até um tanto rápidos, para falar sobre o princípio de autoridade. Nós não temos dúvidas de que toda autoridade pertence ao Senhor. Eu cito o Salmo 24, que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus é autoridade sobre tudo e sobre todos. Ponto pacífico. Deus domina sobre todos os aspectos de troca de autoridades. E aqui você começa a pensar, mas não foi Deus que colocou presidente fulano no poder, não foi Deus que colocou o presidente ciclano no poder. Irmãos, você talvez não se recorde, mas tem uma expressão do profeta Daniel, quando ele fala sobre as autoridades, que ele diz assim, abra aí, vale a pena, livro do profeta Daniel, Daniel 2, versículos 20 e 21. Olha o que ele diz. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Leia aí comigo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Agora volte no capítulo 1, olha que interessante. Capítulo 1, atente-se à leitura, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Olha o versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha que interessante. Deus não só coloca reis, remove reis, e o texto vai mostrar assim, olha, o rei Joaquim, vocês estão achando que foi Nabucodonosor com o seu poder que foi lá e tirou ele? Não, Deus entregou Joaquim para Nabucodonosor. Irmãos,
seja para o bem, no sentido de seja para abençoar, seja para juízo de uma nação, Deus coloca ou tira presidentes, ou reis, ou governantes, primeiros ministros, governadores, prefeitos. Deus controla a história. Deus domina a troca de autoridades. E aí eu já abro um parêntese de aplicação. Você sabe que Deus move toda a história. Você tem orado pelos seus governantes? Orado, Senhor, nós queremos viver, e essa expressão é das Escrituras, tá bom? Se você não conhece o texto, vida mansa e tranquila. O apóstolo Paulo fala a Timóteo isso. Nós devemos orar para que, pelos reis, príncipes, e ele vai dizer, por todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e agradável a Deus. Está lá, está em Timóteo, não lembro se é a segunda carta, capítulo 2, não me recordo agora. Mas Paulo fala assim, o papel da igreja, orar por eles. Você quer poder viver o evangelho, pregar o evangelho com liberdade? Nós vimos aqui recentemente, nós tivemos na igreja este ano 2 missionários de igrejas perseguidas. Você quer viver vida mansa e tranquila, com piedade e respeito, podendo continuar a proclamar o evangelho com liberdade, a anunciar Cristo com liberdade, a viver o evangelho sem perseguições? É a soberania do Senhor. Ore ao Senhor. Rogue ao Senhor pelos nossos governantes. Tem medo de que esta realidade invada a nossa nação, realidade de nações em que o evangelho é perseguido? Ore ao Senhor, porque é Ele quem faz isso, ó. É Ele quem troca os reis. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. E Ele tem propósitos santos nessas trocas. Então, por exemplo, texto lá de Abacuque, há uma expressão que nós podemos entender perfeitamente esse plano de Deus na história. Porque você vai ver, no meio do povo de Deus, muita injustiça, Israel vivendo longe dos caminhos do Senhor, e o profeta, Senhor, até quando me fazes ver a opressão? A nação está longe de ti, faze alguma coisa, Senhor. E aí Deus, vai acontecer uma coisa, vai vir aí um império que vai devastar o meu povo, eu vou permitir. E aí o profeta se assusta e fala assim, Senhor, o Senhor vai fazer uma coisa dessa? O Senhor vai permitir uma nação ímpia entrar aqui? E, como se fosse assim, a nação está impura, mas aquela é pior. Eu sei, Deus, eles também vão receber a paga deles. Nós lemos hoje pela manhã, eu não sei quantos pararam para meditar nisso, Deus prometendo um juízo específico para cada nação. Damasco, Elão, vai ser assim. E Deus, com o seu controle da história, vai fazendo todas as coisas cooperarem para o bem dos seus filhos, seja com governo mau. Livro dos Juízes fala sobre isso. Deus levantava uma nação para invadir Israel, para oprimir Israel, para que Israel quebrantasse o seu coração. E aí, quando Israel quebrantava o coração, se arrependia de fato, Deus levantava um juiz, um libertador, para que Israel tivesse alento, vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Aí o que acontecia? O povo começava a viver no bem bom, tudo tranquilo, e se esquecia de Deus de novo. Levantava uma outra geração que, está tudo tranquilo. E aí Deus, na sua soberania, permitia com que esta outra nação, às vezes, levantava e oprimia Israel. E Deus levantava outro juiz. Então, Deus, Ele tem o controle e Ele domina as trocas de autoridades entre as nações. Terceiro aspecto, Deus domina... eu pulei o segundo, não foi? Cristo
detém todo o poder e autoridade. Irmãos, quando olhamos, eu acabei não citando, irmãos, no final eu vou citar as bibliografias, tá bom? De alguns aspectos que, alguns desses pontos foram tirados, então no final eu cito, eu acabei não, era para eu citar no início, no final eu indico, inclusive, os livros que os irmãos podem se aprofundar um pouco mais nestes assuntos. Cristo detém todo o poder e a autoridade. Eu não vou repetir esse aspecto de Mateus 28, porque nós falamos recentemente em uma das nossas palavras sobre o fato de Cristo ter recebido todo o poder e a autoridade, e Ele dá à igreja, então, olha, vocês podem ir às nações, toda a autoridade me foi dada sobre tudo, sobre todos. Cristo como rei, o rei chegou. O rei está sentado à destra do Pai, entronizado, com o seu cetro de ferro, para reger as nações. Salmo 2 fala sobre isso. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Toda a autoridade é sua. E uma citação que eu trago também do Kuyper, Abraham Kuyper, no livro Calvinismo, ele diz assim: uma soberania primordial que irradia-se na humanidade numa tríplice supremacia derivada, a saber, soberania no Estado, soberania na sociedade e soberania na igreja. Mostrando que Cristo é aquele que tem uma soberania primordial sobre tudo e sobre todos, todas as esferas. É aquela frase que muitos de vocês já ouviram, que o próprio Abraham Kuyper falou: não existe um centímetro, assim, um centímetro quadrado de toda a criação em que Cristo não possa dizer, é meu. Porque nós temos às vezes uma visão assim, olha, o mundo jaz no maligno. Ok, o mundo jaz no maligno. O príncipe deste século, Mas nós olhamos para essas coisas como se tivesse um poder absoluto de Satanás e dos seus anjos submissos àquela área. E Cristo não tem poder, domínio, autoridade sobre ela. Uma frase do Martinho Lutero, que ele diz assim: até o diabo, alguém já ouviu? É o diabo de Deus. E quando é que o diabo passou a ser diabo? Não passou a ser diabo de Deus. O diabo de Deus só quando Cristo venceu a morte. Não. Vá lá olhar o livro de Jó. A maioria que lembra. O diabo vai lá pedir autorização para tentar a vida de Jó. E nos santos propósitos de Deus, Jó seria abençoado. Satanás não sabia desse aspecto, não. Ele estava ali para esmagar. E aí no final ele fala: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, Cristo detém todo o poder e a autoridade. Aí o que eu pulei, Deus domina as trocas de autoridade. São ligados ao princípio de autoridade. Quarto aspecto, Deus concede autoridade temporal, só por um período de tempo, e, ao mesmo tempo, ela é limitada aos homens. Então, falando um pouquinho mais sobre isso, a autoridade procede de Deus. Nós lemos aí em Romanos 13, mas abra aí em 1 Pedro 2, versículos 13 ao 16. 1 Pedro 2. Eu diria que é uma passagem homônima. Há uma similaridade de como Pedro trata a questão das autoridades. 1 Pedro 2, do 13 ao 16. Alguém pode ler em voz alta?
Lê o 17 também, eu acabei não anotando aqui, mas o 17 também, ele fala da honra. Olha a frase final, honrai o rei. E ele está falando aqui do rei Jesus, do rei bonzinho, do rei que ama cristãos, do rei que cuida para que a igreja seja protegida de perversos. Não, está falando de império perverso. Existe espaço para a honra por causa do posto de autoridade que eles ocupam. E aí, quando ele fala, foram instituídas por Deus, nós já falamos da questão de instituída com a ideia de organizada, colocada no devido lugar. Mas tem um aspecto aí, que da palavrinha, da flexão verbal do instituídas, que é a ideia de Deus colocou isso como algo permanente. E eu estou falando, obviamente, até a volta do Senhor. Isso é algo necessário e permanente. Ele instituiu como algo que ele já completou, ele já deu a sua palavra, dizendo, existem princípios de autoridades criados, organizados, direcionados por Deus, e eles precisam e devem permanecer. Deus fez como esse permanente da sua graça comum em um mundo caído. Irmãos, vocês lembram qual era uma das expressões principais do livro de Juízes, que direcionam, inclusive, aqui é um argumento para você, jovem, que chega às vezes na universidade e alguém fala assim, a Bíblia tem versículos terríveis. Olha, tem versículo de alguém que esquartejou uma mulher e saiu colocando os pedaços aí entre as outras tribos. Mas tem uma frase que norteia e você pode fazer a leitura do livro de Juízes, que tem total relação com o princípio de autoridade. Alguém consegue lembrar? Vou dar uma dica. Naqueles dias... naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. Ali é uma expressão que deve nortear o crente sobre o princípio de autoridade. Olha, é ruim com eles, que são pecadores, que são apóstatas, e na maioria dos casos é pior sem eles. Obviamente, em alguns desses casos, eles elevam a sua tirania e aí eles precisam ser abatidos, até por outras nações, na soberania de Deus e no cuidado de Deus. Irmãos, ai de nós se não houvesse, infelizmente, algumas guerras. Eu vou dar só um exemplo. Imaginem se ninguém se levantasse contra Hitler. Imagine que Hitler conseguisse o império mundial e ele no poder. É inimaginável. E às vezes nós ficamos assim, tem nação que quer ser a polícia do mundo. Às vezes fala, os Estados Unidos quer ser a polícia do mundo. Às vezes quer mesmo. Mas em toda a história, Deus levantou algumas nações para derrubar tiranos. Freio da graça comum. E isso também não quer dizer que esse que foi levantado lá é perfeito sem pecado. Às vezes com ideias contrárias, às vezes com motivos egoístas. E Deus, na sua soberania, mitiga o mal ainda. Então nós temos o aspecto de que Deus, na sua bondade, estabeleceu como algo perene o princípio de autoridade, aqui eu me refiro agora aos governantes, aos governos, aos reis, príncipes, presidentes, aqueles que têm autoridade sobre o povo. E aí você vai ver nos dois textos esses aspectos, e que
Resistir à autoridade, essa autoridade ela é temporal, primeiro porque a questão dos homens são mortais, mas mesmo assim o próprio princípio, o cargo em si, também ele é temporal, é até a volta do Senhor. Ele é limitado, mas ele pertence ao Senhor. O princípio pertence ao Senhor. E aí eu vou repetir para você não perder de vista isso, porque às vezes, no meio do tempo, você perde o aspecto de que foi dado pelo Senhor. A autoridade do pai sobre o filho foi dado pelo Senhor, e nós temos pais que maltratam os filhos, pais que matam filhos, que fazem coisas horrendas, mas isso não deslegitimiza o papel e a autoridade que Deus deu a um pai sobre o filho. Da mesma forma, é o princípio da autoridade dado por Deus aos governantes e o dever da honra que há de baixo para cima daqueles que são liderados. Então, resistir à autoridade é naturalmente resistir ao quê? A Deus. Eu já dei esse exemplo aqui lá atrás, quando eu falei de honra aos pais. Quando você chega e entrega o seu filho na escola, numa creche, na casa da avó, na casa da tia, do tio, e aí o filho faz uma malcriação com aquele sobre quem você deu a responsabilidade, chega em casa, o pai fala assim, tá bom, foi sua avó mesmo, foi sua tia mesmo, ao professor. Não, você não faz isso. Você me desobedeceu, eu falei que era para você respeitá-la. Ela era autoridade sobre você, aquela pessoa. Da mesma forma, quando nós rejeitamos a obediência às autoridades, e eu estou falando da obediência justa, que mais à frente nós vamos tocar nisso, provavelmente na próxima semana. Quando nós rejeitamos essa autoridade, nós estamos resistindo ao próprio Deus. Repito, se ele te impulsiona a pecar, você não obedece. Filho, diz que eu não estou. É só uma mentirinha só, você não obedece. Nós ensinamos os nossos filhos a não obedecerem os pais quando eles impulsionam, quando a obediência necessariamente leva a pecar contra o Senhor, porque Deus é a autoridade última. Quando nós obedecemos assim, nós resistimos a Deus. E quando desobedecemos, quando a ordem é justa, nós também resistimos a Deus. É o que o texto vai nos colocar. O James Packer, no seu livro Teologia Concisa, ele diz assim: o governo civil é um instrumento ordenado por Deus para reger a vida das comunidades. Ele é um de numerosos meios, incluindo ministros na igreja, pais na família, professores na escola. Cada um desses meios tem sua própria esfera de autoridade sob Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, que agora rege o universo em nome de seu Pai. E cada esfera tem de ser delimitada em referência às outras. Em nosso mundo decaído, estas estruturas de autoridade são instituições da graça comum de Deus, providência bondosa, colocadas como um baluarte contra a anarquia, a lei da selva e a dissolução da sociedade ordenada. É um freio da graça comum a uma sociedade sem leis, como foi no período dos juízes. Cada um fazendo o que achava mais reto. Imaginem, irmãos, um mundo sem princípios de autoridade. Cada um fazendo o que dá em sua cabeça. E aí é onde a gente entra. Então, diante disso, você vai ter a real necessidade de tudo isso. E, ao mesmo tempo, a gente pode descansar no fato, olha, mas os governantes são ruins, nós temos vivido dias difíceis, de fato, ore. Mas não perca de vista que, no último dia, esses reis hão de prestar contas ao Rei Jesus. Essa promessa
dos reis, dos governantes prestando contas a Cristo, ela não está circunscrita apenas ao Novo Testamento. Eu gosto demais do Salmo 2. E esse salmo é um salmo que, na minha visão, mais claramente aponta para esta questão. O Salmo 110 também fala isso. Fala do rei com um cetro de ferro despedaçando aqueles que se voltam contra ele. Mas o Salmo 2, abra aí. E perceba como ele traz esse aspecto. Os reis hão de prestar contas. Cada um dos governantes hão de prestar contas diante de Cristo. A Bíblia fala claramente, olha, todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo fala lá aos Coríntios, todos, importa que todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Mas o Salmo 2, ele vai especificar a respeito dos governantes. E ele vai falar do filho, e ele diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Aí vem, os reis da terra e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu, no texto original, no seu Messias, dizendo. Aqui é um texto direto falando do Messias que haveria de vir. Dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E a ideia aí é, como é que os presidentes, governantes, e hoje é assim, como é que eles se sentem quando nós, cristãos, denunciamos um pecado deles? Como é? Quando falamos assim, as Escrituras falam diretamente contra o aborto. Como é que eles reagem? Não, essa aí é a sua esfera. Isso aí é a sua área de ação, é o seu pensamento de igreja. Não se mistura política com religião. E vão inventando qualquer discurso, ou mais. Isso aí é um atraso. É o direito da mulher. E você vai vendo, desculpas, irmãos, que até algumas parecem óbvias e lógicas e parecem belas. Irmãos, quando nós defendemos a vida, por exemplo, eu estou abrir esse parêntese aqui, defendemos a vida, nós não estamos dizendo que uma mulher abandonada não sofre, que uma mulher violentada não sofre. Nós lamentamos. Foi uma miséria o que aconteceu. Foi terrível o que aconteceu. A gente lamenta, sim. Mas nós não lamentamos e nós não curamos a ferida cometendo outra atrocidade. Contrário ao Evangelho. Fecho o parêntese. Quando nós denunciamos erros, quando denunciamos a corrupção, os conchavos, os interesses próprios, eles têm a lei de Deus como se fosse algemas. Me solte, me deixe fazer o que eu quero. Essa é a ideia do Salmo. Rompamos os laços do Messias, esse Cristo aí, as ordens desse Jesus, essa Bíblia, eles não querem. E aí ele vai dizer assim, olha, o que habita nos céus, ele dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar. E sabe o que é interessante? Lá no texto de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala que o magistrado é para o castigo, para a punição, a palavra que Paulo usa lá é ira. E aí foi traduzida por castigo. Ele vai mostrar a sua ira. A ira do Estado sobre o malfeitor deveria refletir a ira de Deus. E ele deveria olhar para Deus e temer a ira de Deus. E aí o texto vai dizer, na sua ira, a seu tempo lhes há de fará. No seu furor os confundirá. E aí eu vou para o final do Salmo, porque ele diz, versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. É interessante essa expressão, juízes, vocês estão achando que vocês não serão julgados?
porque vocês são quem julga, vocês deixem ser advertidos pelo Senhor. E aqui a ideia é pela sua palavra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados os que nele se refugiam. Irmãos, a visão de que, não, o Estado é laico. Laico não é Estado ateu, não. As Escrituras deixam claro que todos os governantes prestam e prestarão contas a Deus. Eles respondem a uma lei. Que lei é essa? É o que está na sua cabeça? Não. Eles vão ser julgados por cada equívoco contrário ao que Deus estabeleceu em sua palavra. Então, os reis prestarão contas ao rei Jesus. O Sproul vai falar assim, olha, na cultura contemporânea, a separação de igreja e Estado chegou a significar que o governo governa sem levar Deus em consideração. Não, igreja e Estado é bom que sejam separados mesmo, são esferas separadas. Mas isso não significa, irmãos, que o Estado é ateu. Eu faço do jeito que eu quero. A Bíblia nos ensina que o Estado presta contas a Deus. Então, nós temos esse ponto. Eu estou aqui olhando o nosso tempo, nós já estamos com um horário bastante avançado. Eu vou introduzir o próximo ponto. O primeiro ponto foi girando nesse princípio de autoridade. O segundo ponto que nós vamos abordar é a separação entre igreja e Estado, e nós vamos iniciar já, mas nós não vamos concluir ele hoje. Eu até vou baixar um pouquinho para os irmãos. Nós vamos tratar nesse ponto 5 erros que o Wayne Grudem ele trata a respeito da separação entre igreja e Estado. Eu vou até citá-los, mas na próxima semana a gente vai discorrer em cada um deles. Há o equívoco de pensar que o governo deve impor religião, e aí em alguns países isso acontece. Há o equívoco de pensar que o governo deve excluir a religião, isso aí tem relação com o que eu acabei de mencionar. O governo não pode ter religião. E aí nós vimos recentemente um missionário de uma nação perseguida falando sobre isso. A ideia de que, também equivocada, de que todos os... Aliás, não estou descendo aí não, né? Eu estou descendo aqui achando que estava descendo o outro. Eu estou falando dentro dos 5 erros. Eu vou voltar aqui para os irmãos não se confundirem. A ideia de o governo deve impor religião. Segundo erro, o governo deve excluir a religião. Terceiro, todos os governos são perversos. Então, todos os governos são demoníacos. É tudo do diabo, o mundo jaz no maligno. É outro equívoco ao se aproximar desse aspecto de separação entre igreja e Estado. Quarto erro, a igreja deve se dedicar ao evangelicalismo, ou ao evangelismo, à pregação somente. Política, não. Então, a igreja está separada do Estado, é negócio de falar de política, crente não fala de política. Ou igreja não pode falar sobre política. Isso está tão intenso que virou sensível para os nossos ouvidos se você mencionar qualquer nome de político nas igrejas. Ou nem precisa do nome de político. Basta mencionar a pauta, como eu citei, aborto, família, alguns aspectos mesmo. Virou sensível. As pessoas começam a se repelir, arrepiar alguns, diante de assuntos assim, que precisam ser ensinados à luz das Escrituras, naturalmente. Então, há esse outro equívoco, e o Wayne Grudem encerra também esse argumento dizendo que a igreja deve se dedicar, outro equívoco, à política e não à pregação genuína do Evangelho. Esses erros, por exemplo, são comuns em algumas igrejas que, no dia do Senhor, são convocadas para protestos políticos, por exemplo. Não vai ter culto hoje não, porque nós vamos fazer um protesto lá, porque aconteceu isso. Tem igrejas fazendo isso. Então, são esses 5 erros que ele vai descrevendo em um dos seus livros.
E aí, falando também nesse aspecto inicial, o Sproul, ele vai mencionar, aí já é outro autor, tá bom? Que o Antigo Testamento você não pode pegar o Antigo Testamento também e tentar equiparar ao Brasil e dizer assim, olha, no Antigo Testamento havia uma teocracia e nós temos que fundar uma teocracia no Brasil. Tem equívocos nessa área. Quando você não tem essa visão de separar o modo como Deus estava ensinando o seu povo lá, isso te deixa confuso para entender o que a Bíblia fala sobre a separação entre essas esferas. E aí o Sproul vai falar assim, embora a igreja e Estado tivessem certas distinções, incluindo distinções entre trabalho, isso na Antiga Aliança, tá bom? No Antigo Testamento. Incluindo distinções entre o trabalho dos sacerdotes e o trabalho dos reis, as duas instituições eram tão intimamente integradas que falar de separação dos dois no Antigo Testamento acaba sendo uma falácia. É difícil, porque havia uma interligação ali em Israel, até a chegada do Messias, daquele que é profeta, sacerdote e rei. Qual é a separação do poder de Cristo entre o seu poder civil de governar as nações com cetro de ferro, como rei que é, do seu papel sacerdotal e do seu papel profético? Ele é profeta, sacerdote e rei. É a mesma pessoa. Então, na Antiga Aliança havia este aspecto, e ele não pode ser confundido e trazido para o nosso tempo sem a devida colocação dos lugares que cada um deve ocupar. Então, eu encerro hoje, por causa do nosso tempo, mencionando, olha, nós vamos sentar um pouquinho sobre esses 5 erros, nós vamos descer também falando especificamente um pouco sobre a esfera da igreja. Qual é o papel da igreja, então? Como a igreja se comporta diante da obediência civil, de olhar para o Estado, de olhar para a questão política? Como a igreja olha para isso? Qual é o papel do Estado, então, nessa história? Isso, irmãos, isso norteia até o modo como você vota. Não é cabresto, o pastor mandou votar em si. Não. Sabe o que norteia o modo como você vota? Norteia o modo como a pessoa em quem você pretende votar entende o papel dele como governante. Eu vou dar um exemplo exagerado para você entender o que eu estou falando. A pessoa chega assim, o político não faz isso. Vote em mim que eu vou fazer com que as minhas fazendas recebam uma benfeitoria ao redor dela, com estradas ao redor, com energia chegando lá. Se ele falasse assim, você votaria nele? Não. Eu estou dando um exemplo bem exagerado, mas para você entender, existem nortes sobre o papel, qual é o papel que as Escrituras falam que pertence ao Estado? Qual é o papel deles? E aí você vislumbra a candidato, seja vereador, seja prefeito, seja governador, deputado, senador, presidente, e como é que ele enxerga o papel dele? Está mais perto ou mais distante do que Deus fala a respeito do seu papel? Porque perfeitamente você não vai ter nenhum cargo, nem pastor. Você não vai ter. Você vai ter pessoas pecadoras em um mundo caído, que receberam de Deus a ordenança de autoridade com sua graça comum para vivenciarem e para mitigarem o mal nesse mundo caído. E aí você vai olhar para as Escrituras. Então nós vamos falar sobre a esfera do Estado também, diferenciar aí o poder da palavra e o poder da espada. Alguns se deparam com textos como esse e se assustam. Falam assim, rapaz, a Bíblia fala que Deus deu o poder da espada. Para quem? Foi para a igreja?
Não foi. Mas teve épocas na história que a igreja pegou na espada. E aí? Acertou? Errou? Ué, como é que a gente vê isso hoje? Como é que as Escrituras norteiam o nosso pensamento sobre isso? E aí, por fim, a gente vai falar da obediência civil, mostrar o nosso dever de obediência diante das Escrituras, diante do nosso Deus. Nós paramos por aqui. Alguma questão que os irmãos queiram colocar? Tranquilo? Então, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, estamos diante do Senhor e nós queremos pedir que o Senhor nos ensine, Pai, sobre o nosso dever, Pai, como cidadãos dos céus, mas vivendo aqui também, Pai, nesse mundo caído, como pecadores que somos, sujeitos às autoridades instituídas pelo Senhor, em um mundo, Pai, que se opõe à Tua verdade, que tenta sacudir, ó Pai, das Tuas leis como se fossem laços e algemas, tentam zombar do Teu Filho, ó Pai, nosso Rei. E nós queremos pedir, Senhor, dá-nos sabedoria para viver nesse mundo. Dá-nos intrepidez para pregar a Tua palavra. Dá-nos, ó Pai, sabedoria para agirmos, Pai, também como cidadãos na hora do voto, na hora do pagamento de impostos, na hora, ó Pai, da honra devida àqueles que nos governam, mesmo que são contrários, ó Pai, os seus pensamentos, mesmo que muitas vezes fazem de modo tão equivocado e até perseguem a Tua igreja. Nós queremos entender o que a Tua palavra nos ensina sobre a honra e o espaço de honra que ainda cabe diante de alguns perversos, ó Deus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda por misericórdia. Mas também nós pedimos que o Senhor nos dê um coração que aprenda a orar mais pelos nossos governantes, que aprenda a almejar a volta do Rei, ó Deus, diante das lutas que enfrentamos. E pedimos que o Senhor não nos deixe perder o foco de falar do Teu Evangelho, de viver o Teu Evangelho, de proclamar a Tua palavra, seja com a pregação genuína, ó Deus, mas também de vivenciar, ó Deus, como bons cidadãos, exemplares para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.